Primeira Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javá, Elisá, Tarsis, Ritim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cush, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cush, Sebã, Havilã, Sabterra, Anã e Sabteca. Estes foram os filhos de Ramã, Sabã e Dedã. Cush gerou Nirod, o primeiro homem poderoso na terra. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Fatuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Cafitoritas. Cainã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et como os Jebuseus, os Amorreus, os Gerazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Afarj, Lud, Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, Ur, Jeter, Meseque. Afarj gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almoda, Salef, Razafé, Gerá, Adorão, Uzaunan, de clã, Obá, Mimael, Zapá, Uzi, Havilá e Joabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. Sem gerou Afage, Salá, Heber, Pelet, Reu, Zeruz, Naot, Terá. Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão. Isaque e Ismael foram os seus descendentes. Nabaiote, o filho mais velho de Ismael. Quedá, Adbel, Bisbã, Dumã, Maçã, Hadad, Temã, Getur, Zafis, Quedade. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura. Ziran, Jaxã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Foram estes os filhos de Joxã, Sabã e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efã, Efer, Enoque, Abidã e Eldã. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Cora. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefon, Gaate e Kenaz. E Ameleque, de Timã, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerã, Zamá e Mizrã. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Zobal, Zibeão, Anã, Dissom, Ezer e Disse. Estes foram os filhos
de Lotã, Onri, Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. Estes foram os filhos de Sobai, Alvã, Naate, Ebal, Zefon e Ona. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiã e Anã. Este foi o filho de Anã. Dissom. Estes foram os filhos de Dissom, Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Belã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belã, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinambá. Belã morreu e Joabe, filho de Zerã, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avte. Hadad morreu e Sanlã de Masreca foi o seu sucessor. Sanlã morreu e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Após a morte de Hadad, Edom foi governado pelos seguintes chefes: Tinã, Alva, Jetete, Olibama, Elam, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. 1 Crônicas 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Esacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. Estes foram os filhos de Judá: Ornã e Sela. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suã. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zera. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramon. Estes foram os filhos de Zera: Ziri, Etan, Emã, Calcol e Derda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmim foi Acá. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan. Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Raão e Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, o líder da tribo de Judá. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Eliabe, seu filho mais velho, e o segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Badai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail.
Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Sael. Abigail deu à luz a Amasa, filho de Ismaelita Jeté. Caleb, filho de Hezron, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jessé, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por sua mulher a Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalael. Depois disso, Asron, aos 70 anos, tomou por mulher a filha de Maqui, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho, chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesus e Arã conquistaram a volta de Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 70 cidades. Todos esses foram descendentes de Maqui, pai de Gileade. Depois que Asron morreu em Caleb, Efratá, Abiá, a mulher de Asron, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jeramael, o filho mais velho de Hezron, o mais velho de Buna, Oren, Ozen e Azias. Jeramael teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Arão, o filho mais velho de Jeramael, mas Jamim, Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jadã. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abizu. O nome da mulher de Abizu era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nabade, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sessã, pai de Alaí. Estes foram os filhos de Jadá, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zazar. Foram esses os descendentes de Jeramael. Sessã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zebade, e Zebade gerou Efiael. Efiael gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Fleés, Fleés gerou Simei, Simei gerou Salu, Salu gerou Jocanias, Jocanias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jaramel. Messa, o mais velho, que foi pai de Zif, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Cora, Tapua, Raquém e Semã. Semã gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai, o filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Betzu. A concubina de Caleb, Efã, teve 3 filhos, Harã, Moça e Gazezes. Harã gerou Gazezes. Estes foram os filhos de Jadaí. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Aber, Tiranã. Ela também teve Zafé, pai de Maquidamba, e Seva, pai de Maquibena. E Gibeã, filha de Caleb, chamava-se Axã. Caleb teve também outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate,
Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salmão, fundador de Belém, e Eref, fundador de Bet-Gad. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, fundador do povo de Orá, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Amateus e os Misrael. Desses descenderam os Zoratitas e os Estolitas. Os descendentes de Salma, o povo de Belém, de Asterote, Bet-Joabe, os Nefotitas, metade dos Matatitas, os Oroeus e os clãs dos escribas, que vivem em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os Queneus, descendente de Ramate, antepassado da família de Recabe. 1 Crônicas 3. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesu. O quarto, Adonias de Hatite. O quinto, Cefatias de Abitail. E o sexto, Itreão, de sua mulher Egla. São esses os filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, em Jerusalém. Onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Zobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogã, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Eliefelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha de Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abiás. O filho de Abiás foi Asa. O filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá foi Jeorão. O filho de Jeorão foi Azaquias. O filho de Azaquias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, e Joaquim, o segundo. Zedequias, o terceiro. E Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaia, Senaz, Jaquinã, Rosana, Nerabadias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Hanaías, Selomite. Irmã deles teve ainda mais 5 filhos: Azubam, Oel, Berequias, Arrasadias e Josades Redias. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Baria, Nearias e Zafate, 6 descendentes de todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias:
Elionai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elionai: Rodavias, Eliasabe, Pelaias, Acube, Joanã, Idelaias e Anaim. 1 Crônicas, capítulo 4. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmim, Zobal, Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almaim e Laades. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Ismã e Edibás. A irmã dele chamava-se Hazelepone, e ainda Penuel, pai de Jogor, e Ezer, pai de Husã. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate, e pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elã e Naarã. Naarã lhe deu Auzam, Efer, Temine e Astari. Esses foram os filhos de Naarã. Estes foram os filhos de Elã: Zeret, Zoan, Etinã e Cos, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Azarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta-me as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Quelube, irmão de Suã, gerou Meir, pai de Esrom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teinã, fundador de Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz: Otoniel e Zeraías. Estes foram os filhos de Otoniel: Ratate, Menoai, Menoatai gerou Ofrã. Zeraías gerou Joabe, fundador de Azrazim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Jefone: Iru, Elã e Naã. O filho de Elã foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel: Zifã, Zifá, Tiriá e Azarael. Estes foram os filhos de Herã: Geté, Mereb, Efer, Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isban, fundador de Estenoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naã. O pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simeão: Aminon, Rinã, Mené, Aratã, Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selã, filho de Judá: pai de Lecá, Ladã, pai de Meressa. Selã também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zarafé, que governavam em Moabe e em Jezubilé. Estes
registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Nataim e em Jeredim, perto do rei para quem trabalhavam. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Gemim, Geribas, Zerá, Saul. O filho de Saul era Zalum, pai de Bismião, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Ramuel, pai de Zacu, que foi o pai de Simei. Mesobabe, Geleque, Zofã, filho de Amazias. Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elionel, Jacoba, de Joias, Asaías, Adiel, Gesimiel, e Ziza, filho de Zim, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Zirim e tretaneto de Zemaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns tinham vivido anteriormente, durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e o destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos, liderados por Pelatias, Nearias, Rafaías e Uziel, filho de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. 1 Crônicas 5. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha havido um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmim. E estes foram os descendentes de Joel, seu filho, Samaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beerá, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Bereia era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os descendentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos: Jeiel, o chefe Zacarias, e Bela, filho de Azazás, neto de Simã e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroé até o Monte Nebo e Baal-Meon, a leste, e ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos, os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região leste de Gileade.
Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bassã até Salca. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bassã, Zafã o segundo. Os outros foram Janaí e Zafate. Estes foram os parentes deles por famílias. Micaal, Mesulão, Zeban, Joraí, Jacã, Zian e Ebé eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaoroã, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi o filho de Jezai, neto de Jadó e bisneto de Bus. Ai, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bassã e seus povoados e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.700 homens de combate capazes de empunhar escudo, espada e de usar arco, e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nobade. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas tuas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos. $250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E muitos foram os animais mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e estabeleceu na região que vai de Bassã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Efer, Is, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias, mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Alabor, Ara e o rio Gozã, onde estão até hoje. 1 Crônicas 6. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Cote e Merari. Estes foram os filhos de Cote: Arão, Izar, Ebon, Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abisuam. Abisuam gerou Buqui. Buqui gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Atiúde. Atiúde gerou Zadok. Zadok gerou Aimã. Aimã gerou Azaraías. Zaraías gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amazias. Amazias gerou Atiúbe. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Zalum. Zalum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Saraías. E Saraías gerou Josadac.
Josadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio, por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joã, pai de Ido, pai de Zera, que foi o pai de Jaterel de Cote. Seu filho Aminadab, pai de Cora, que foi o pai de Azi, pai de Eucana, pai de Ebiasafé, que foi o pai de Azi, pai de Tati, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amazia, Aimote e Eucana, pai de Zofaí, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abiás, o segundo, de Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzã, pai de Simeia, pai de Aguias, pai, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens que Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor. Depois que a arca foi levada para lá, eles ministraram o louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Dentre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofonias, filho de Teate, filho de Azi, filho de Ebiasfa, filho de Cora, filho de Izar, filho de Cote, filho de Levi, filho de Isacar. À direita de Hermã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Semia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meratitas, à esquerda de Ramã, parente dos Meratitas, ficava Etan, filho de Quise, filho de Abide, filho de Maluque, filho de Asafias, filho de Amazia, filho de Euquias, filho de Enzrim, filho de Banzi, filho de Semé, filho de Mali, filho de Musse, filho de Meri, filho de Levi. Seus parentes e outros levitas foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes diante que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço no lugar santíssimo, como também os sacrifícios de propiciação,
por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Abisua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meralote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimãs. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas, para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dado Hebrom em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno das cidades foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jetias, Temoa, Ilém, Debi, Azan, Jutã e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades da tribo de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens, as cidades anteriormente mencionadas nos territórios de Judá e de Simeão e de Benjamim. Também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeam, Beteron, Jailon e Gate, Rimon, com suas respectivas pastagens. Idã, metade da tribo de Manassés. O restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Beleã, com suas respectivas pastagens. Os Gersonitas receberam as seguintes cidades do clã da metade da tribo de Manassés: Golã, em Bassã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Isacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Massá, o Abidom, o Coque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes na Galileia, irmão Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam da tribo de Zebulon: Rimon e o Tabor, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó: Bezer, no deserto, Jazã, Quedemote e Mefate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gate, Remote em Gileade, Manaim, Esbom e Jazã, com suas respectivas pastagens. 1 Crônica 7. Estes foram os 4 filhos de Isacar: Tolã, Pual, Gesmão e Esrom. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Rafaías, Jeriel, Jamaías, Ibizão e Samuel, chefes dos seus clãs, do reinado de Davi. Os descendentes de Tola, alistados em suas genealogias como homens de combate, eram 22.600. Por isso, conforme a genealogia de sua família, eles contavam com 36.000 em Uzi. Isacar, conforme a listagem de sua genealogia, eram de 87.000. Estes foram os 3 filhos de Benjamim: Bela, Bequer e Gediel.
O chefe de suas famílias, seu registro genealógico listava 32.000. Estes foram os filhos de Bequer, Zerias. O registro da genealógico listava o chefe da família de 20.200. Os filhos de Jezeel foi Bilã. Estes foram os filhos de Bilã. Todos esses descendentes de Jediel eram chefes de famílias, contavam com 17.200. Estes foram os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jessé, Zilém, netos de Bilha. Os descendentes de Manassés: estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Arameia, que também deu à luz a Maqui, pai de Gileade. Maqui casou-se com Maaca, irmã de Supim, outro descendente de Manassés. Chamava-se Zelofeade, o qual teve filhas. Maaca, mulher de Maqui, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Pérez. O nome de seu irmão era Seres, cujos filhos chamavam-se Ulão e Requem. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Mequi e neto de Manassés. Sua irmã, Amolé, que deu à luz a Isode, a Bizedes e a Malá. Estes foram os filhos de Semir, Aizãs e Quelequia e não. Estes foram os descendentes de Efraim. Sutere, que foi o pai de Bered, pai de Tate, pai de Elade, que foi o pai de Tate, pai de Zabade, pai de Suela. Efraim chorou muitos dias por eles, pois seus parentes vieram consolá-lo. Depois se deitou de novo com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a um filho, e ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha chamava-se Seara. Foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa. Também o Zen-Zerar, o filho de Berias, foi Refa, pai de Resef, que foi o pai de Tela, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Suas terras e cidades incluíam Betel e os seus povoados ao redor, Aiã com seus povoados. A tribo de Manassés controlava as cidades de Bet-Seã, Taanaque, Megido e Dor, com seus respectivos povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, viviam nesta cidade. Estes foram os filhos de Assé: Irmã, Isvã, Isvim e Berias. A irmã dele chamava-se Sera. Estes foram os filhos de Berias: Eber, Malquiel, foi o pai de Besem. Eber gerou Jeflete, Zomer e Odatã, a irmã dele Suã. Estes foram os filhos de Jeflete: Pazec, Bimai e Azafete. Estes foram os filhos de Jeflete. Estes foram os filhos de Somé: Ai, Rogã, Jeobá e Arã. Estes foram os filhos de Elão, irmão de Zomer: Zofã, Inã, Zelefes e Amal. Estes foram os filhos de Zofã: Sua, Rafeg, Suão, Beri e Irom. Estes foram os filhos de Jefé: Jefonã, Mispã e Arã. Estes foram os filhos de Urã, Arã, Iniel e Rizim. Todos esses foram descendentes de Azé. Eram chefes de famílias, homens escolhidos, soldados valentes e líderes de destaque. O número dos alistados para o combate no exército deles foi de 26.000.
1 Crônicas 8. Benjamim gerou Bela, o seu filho mais velho, a Isbel, seu segundo filho, Arar, o terceiro, Noão, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Bela: Adar, Gerá, pai de Eude, Abizuã, Naamã, Anon, Gerá, Sefutã, Eurão. Estes foram os descendentes de Eude, chefes das famílias dos habitantes de Gebã, que foram deportados para Manate. Naamá, Aias e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aitube, foi o que os deportou. Depois de ter divorciado de suas mulheres, Uã e Barã Sairão teve filhos na terra de Moabe, com sua mulher Rodes. Gerou Jobabe, Ziblene, Massã, Malcã, Jeus, Zequias e Mirmã. Esses foram seus filhos chefes de família. Com Uzim gerou Abitube e Elpão. Estes foram os filhos de Elpão: Eber, Mizã, Semede, que fundou Ono e Lode, com seus povoados. Berias e Sema foram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon, e foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aion, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Ared, Eder, Micael, Espã e Joã foram os descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Isilias e Joabe foram os descendentes de Elpão. Joaquim, Zilim, Zabidim, Elianai, Zeletim, Eliel, Adarias, Beraías e Ziriatate foram descendentes de Simei. Espã, Eber, Eliel, Abidom, Zincrim, Anã, Hananias, Elão, Antonias, Ideias, Penuel foram os descendentes de Zacá. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome da sua mulher era Maaca. O do seu filho mais velho, Abidom, e dos seus outros filhos, Urque, Baal, Ner, Nabade, Gedó, Aió, Zequé e Micloque, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Neel gerou Quis, gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquis, Aminadab e Jabel. O filho de Jonathan foi Meribael, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Melec, Teré, Acas, gerou Joade, Joade gerou Alemeque, Azameque gerou Zirim, Zirim gerou Mozã, e Moçam gerou Jambinéia, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, chamados Azricão, Brocru, Ismael, Seraías, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeus, o segundo, Elifete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas 9. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas, o povo, alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram Utai, filho de Amiúde, neto de Orim, bisneto de Irim, trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Sela, o primogênito Asaías, com seus filhos. Dos descendentes de Zera, Jeuel. Os de Judá eram dos benjamitas Salu, filho de Mesulão, neto de Rodavias e bisneto de Razenua. Onéias, filho de Jorão, Elã, filho de Uzi, filho de Micre e Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias.
da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos descendentes de Jeoropim, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, neto de Mesulão, e bisneto de Zadoqué, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitude, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Abidai. O número de sacerdotes que eram chefe de famílias era de 1760. Eram homens capazes e suas responsabilidades era ministrar no templo de Deus. Dos levitas: Semaías, filho de Razube, neto de Azricão e bisneto de Razabias, um merarita. Baquebá, Eres, Galau. Os guardas das portas eram Salu, o chefe Acub, Talmão, Aimã. Os guardas da porta do rei, a leste, Salu era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salu, filho de Core, neto de Ebizaf e bisneto de Cora. Seus parentes, os coreitas, guarda das portas, responsável por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meleias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guarda das portas registrada nas genealogias dos seus povoados era de 212. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residentes em seu povoado tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com ele, por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Assim, alguns levitas estavam encarregados dos utensílios, outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios. Um levita chamado Matatias, filho mais velho de Coreita, Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para a oferta, e dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Todos esses eram chefes de família, levitas alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maca, e o seu filho mais velho era Abidom. Depois nasceram Zur, Quisbaal, Ner, Nabade, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. Miclote gerou Semeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizu, Abinadab e Esbal. Este foi o filho de Jonas. Meribaal, que gerou Micas. Estes foram os filhos de Mica: Prião, Meleque, Teres, Acaz. Acaz gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Azavete
Zrim gerou Mozá. Mozã gerou Binéia, cujo filho foi Rafaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos. Os nomes deles foram Asricão, Bacru, Ismael, Zerarias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. 1 Crônicas 10. E aconteceu que era um combate com os filisteus. Os israelitas foram postos à prova. Muitos fugiram do monte de Gibeão e os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas e Abinadab. E Malquisia, filho de Saul, o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada. Não sofrerei vergonha cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gibeon. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes e Gileades ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor e não obedeceu às ordens do Senhor. E chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu ao rei e ao reino a Davi, filho de Jessé.